Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e hoje nós vamos começar a falar sobre memórias, um item tão importante na eletrônica e no mundo tecnológico. Nós vamos estar abordando hoje. Antes nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu havia deixado para validação da sua presença e também fazer uma rápida revisão e uma finalização a respeito dos contadores. Assim como nós vimos na aula passada, os contadores eles surgiram a partir do flip-flop tipo T e hoje nós vamos ver que as memórias surgem a partir do flip-flop tipo D. Então vamos lá, revisão. Nós na aula passada falamos especificamente do datasheet do 7490 e nós vimos então que além dessa simbologia que nós fazíamos, onde nós representávamos o MR1, o MR2, o clock, o Q3, o Q1 e o Q0, existiam também outras funções. Então, a princípio a gente se preocupava somente com essas quatro entradas, as quatro saídas, e essas três entradas. E agora a gente vai também se preocupar com outros elementos que existem também no 7490. Então, o 7490, na realidade, ele possui outros pinos, é um CI de 14 pinos. Então, nós vimos que ele é um pouquinho mais complexo do que nós temos abordado, principalmente para fazer a contagem de 0 a 9, fazer um reset forçado, a gente usa poucos elementos. Então, a gente vai ver o restante que basicamente tem aí uma ligação padrão. Então, nós vimos dessa pinagem, que aqui nós temos o diagrama completo dele, uma representação completa dele. E aí nós vamos dar uma passada aí na pinagem. Nós temos lá o pino 2, que é o pino MR1. Eu vou pular o pino 1, que é o CP1. Nós vamos deixar para o final que a gente aborda ele juntamente com o CP0. Então tem o MR1, que é o pino de reset. Esse a gente já utilizava, que é esse pino aqui, esse pino aqui do nosso símbolo. Nós tínhamos lá depois o MR2, que seria esse outro pino, beleza? A gente utilizava. Então, se você tem lá o 7490 na prática, para você utilizar ele, então você usa o MR1 e MR2 no pino 2 e no pino 3. E aí tem o pino 6 e o 7, que são pinos que nós não nos preocupávamos até então, que é o MS1 e MS2. E o MS1 e MS2 são pinos contrários ao MR1 e MR2, porque o MR1 e MR2 eles forçam o clear, eles forçam o reset. Já o MS1 e o MS2 eles forçam o preset. Dessa forma, se você colocar 1 no MS1 e 1 no MS2, ele vai fazer uma vez 1, inverter o 0 e vai ativar todos os presets que são ativos em nível lógico 0, assim como nós estudamos no flip-flop tipo T. Ou seja, pessoal, se nós não formos ter a intenção de mandar o nosso contador para o 9, forçar 9, eu não vou poder deixar o MS1 e MS2 também em aberto, porque nós vimos que o TTL, assim como o MR1 e MR2, quando você deixa eles em aberto, ele entende como 1 e vai fazer uma vez 1, vai inverter e vai virar 0 e vai presetar. Então, no caso, mesmo sem você utilizar o MS1 e o MS2, mesmo você não querendo forçar 9 na sua saída, você precisa colocá-los em nível lógico 0, pelo menos um deles, para que ele não faça uma vez 1, inverteu, virou 0. Então, tá aí o MS1 e MS2. Aí nós temos as saídas, Q3, Q2, Q1, Q0, que é pino 9, pino 11, pino 8 e pino 12. É normal também, a gente tinha isso no nosso símbolo. E aí, o CP0. O CP0 ele era a entrada de clock, a entrada original, a entrada que nós utilizávamos. Além disso, nós tínhamos o pino 10 como GND, e o pino 5 como VCC, fugindo um pouco daquela coisa do 714, que normalmente era o VCC e o GND nos componentes TTL que nós estudamos até então.
Pessoal, essa outra entrada CP1, nós vimos que ela é uma entrada que ela começa direto no clock 2. Sendo assim, é possível utilizar apenas como clock o CP1 ao invés do CP0 e utilizar somente esses 3 flip-flops, ou seja, a saída Q2, Q1 e Q0, fazendo assim esse contador contar de 0 a 5, tá? Sem precisar fazer o reset forçado. Como nós optamos em fazer todas as modalidades com reset forçado, eu quero realmente utilizar o clock CP0. Então, eu vou precisar fazer essa ligação aqui entre a saída desse primeiro flip-flop tipo T e esse outro flip-flop, né, no caso o clock do segundo flip-flop. Então, por isso que internamente nós vamos precisar fazer essa ligação aqui entre o pino 12 e o pino 1. Né? É importante fazer essa ligação aqui para que eu tenha essa ligação interna, tá? Já que eu não tenho a ligação interna, então preciso fazer a ligação externa. E outra coisa que nós vimos então, que eu vou ter que pegar o pino 6 e o pino 7 e colocar no GND, né? Pelo menos um deles, né? Mas eu tenho que colocar eles no GND. Bom, e aí eu vou considerar o pino 14 como clock, né? Esse que vai ser o meu CLK, o meu clock, e vou utilizar as minhas saídas normais, estão aqui as saídas, né? As 4 saídas, e o MR1 e o MR2 no pino 2 e no pino 3. Então tá aí o contador, né? Utilizando todos os pinos dele, não esquecendo do 10 que nós vamos ter que colocar no GND, né? Que é o terra, e o pino 5 que vai ser o nosso VCC, tá? Que é a alimentação do componente. Nós vimos lá em portas lógicas, né, a importância de você alimentar o componente para que ele execute aquela função que você espera. Então, basicamente, essa era a pinagem do 7490 que nós vimos na aula passada. Bom, nós vimos também, né, que aqui já seria ele com todas as funções, né, todos os pinos e as suas funções. Então, ficou pino 1 CP1, 2 MR1 e o 3 MR2, né? O 3 o MR2, o 4 é um não conectado, o 5 é o VCC, 6 MS1 e MS2 para fazer o preset, o 8 é o Q2, 9 é o Q1, 10 é o GND, o 11 é o Q3, 12 é o Q0, 13 é não conectado e 14 é o CP0, que aí é o meu clock, onde eu vou gerar a borda de descida para esse contador contar. E aí a ideia, né, como nós vimos na aula passada, é que esse contador faça as contagens, né, dessa forma que nós vimos, né, e vamos rever aqui nesse vídeo. Então, é que ele realmente faça a contagem de 0 a 9, né, no caso se eu não fizer nenhum reset forçado. Então tá aí o contador, e aí essa representação é ligando na placa de decodificador e também ligando uma placa que tem o decodificador e o display, né? Então, quando a gente fala do contador que ele está contando em binário, mas eu preciso depois mostrar esse número em decimal, e para isso eu preciso do decodificador juntamente com o display. Bom, tinha deixado um exercício para fazer a validação da sua presença. Vou fazer a correção dele, onde eu pedia para você interligar os componentes abaixo. Era um decodificador, um display e um 7490, de forma a obter um contador de 0 a 4. Então a gente tinha lá a pinagem, né? Então a gente começa fazendo as alimentações básicas, né? Eu sei, por exemplo, que eu tenho que pegar aqui o meu pino. Vamos sempre começar pela alimentação, né? Eu sei que o meu 10 eu tenho que ligar ele no GND, né? Tenho que ligar ele no terra. Então tá aí, liguei o pino 10. Eu sei que o pino 5 eu tenho que ligar no VCC, vou passar por aqui, né? Tá aqui o VCC, e aí fiz a alimentação desse CI, tá aqui o pino 5. Depois eu sei que o pino 14 vai ser o meu clock original, né? Aqui onde eu vou puxar o meu CLK, que eu ligaria aí num 555, em um componente para gerar bordas de descida para esse contador contar. Então esse é o pino 14.
Depois eu tenho o MS1 e o MS2, pino 6 e 7 eu não vou utilizá-los, eu não quero fazer o preset, então eu vou ligar pelo menos um deles no GND. Tá? Então eu vou ligar aqui no Terra para que pelo menos um deles fique ligado no nível lógico 0. Depois, não está aqui o 6 e o 7, nós fizemos a ligação. Depois, eu vou fazer a ligação do pino 1 no pino 12, né? Pino 1 no pino 12, para que eu tenha aquela conexão interna, né? Que lhe falta para eu ter a opção de pegar a partir do segundo flip-flop. Então essa ligação eu vou fazer por dentro, porque a gente vai utilizar bastante aqui essa ligação entre o 7490 e o 7447. E agora eu vou fazer a ligação da saída, né? Da saída do contador na entrada do decodificador. Então tenho lá, vou pegar o meu Q3 e vou ligar no meu A, né? Q3 ligar no meu A, que é o mais significativo do contador no mais significativo do decodificador. O Q2, que é o segundo, eu vou ligar no B, né? Vou trocar aqui o meu pincel para não ficar muito cruzado. Ó. O Q2 eu vou ligar no B, né? Tá aqui. O Q1, né? Eu vou ligar no C, então Q1 aqui liguei no C. E o Q0, mesmo estando ligado no pino 1, eu vou ligar no D. Né? Deixa eu voltar aqui então no vermelho. Então eu vou fazer essa ligação, né? O Q0 eu liguei no D. Então tá aqui a ligação da saída do contador com a entrada do decodificador. O que faltou, pessoal? Faltou eu fazer o reset dele. Se eu não quisesse fazer reset, eu pegaria o 2 e o 3 e ligaria simplesmente no GND, tá? Mas eu quero contar até 4. Se eu quero contar até 4, então eu vou fazer 4 mais 1. E 4 mais 1 é 5. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui o 5 quem que é. Né? Então se eu quero contar 0 a 4, o 5 ele é o que é 0, 1, 0, 1. Tá? 0, 1, 0, 1. Então eu vou marcar aqui, né? O Q3 é 0, 1, 0, 1, né? Então, deixa eu só tirar aqui essa tabelinha que nós já usamos, né? Que esse é o 5, né? 1, 2, 4, 8, 4 e 1, 5. Esse é o 5. Então, eu estou vendo aqui que eu teria que ligar quem? Ó? O Q2 no MR1 e o Q0 no MR2. Tá? Teria que fazer essa ligação. Só que não adianta eu fazer aqui no símbolo, eu tenho que fazer no circuito. Eu vou fazer por dentro também, então eu vou pegar aqui o MR1 e vou ligar no Q2, tá? Tá aqui o Q2, ó. Tá aqui o Q2, liguei ele no Q2 e eu vou pegar o pino 3, né? E vou ligar no Q0, né? O Q0, vou até trocar de cor aqui e eu vou ligar ele no Q0. Então o MR2 eu vou ligar no Q0, tá? Fiz essa ligação, aí ele vai contar de 0 a 4, porque ele vai pegar o 5 e vai transformar em 0, 0. Tá? Então, pessoal, tá aí, a gente fez aí uma geral a respeito dos contadores, né? Vimos aí toda a evolução, né? Desde a porta lógica, da porta lógica virando flip-flop, depois do flip-flop virando contador, e agora a gente chega então numa nova etapa da nossa matéria, onde nós vamos falar das memórias, tá? Vamos estudar as memórias, essas mesmas memórias que estão em todos os lugares, né? As memórias fazem parte dos computadores, dos notebooks, dos celulares, e cada vez mais elas têm uma maior capacidade. Então, vamos falar sobre memória, e falando sobre memória, né, a definição de memória, né? Memória é o dispositivo digital que é capaz de armazenar informações e dados. Somente a memória tem essa capacidade. Tá? Em toda evolução da eletrônica não existe nenhum outro componente que consegue armazenar informação. Né? E essa informação ela é uma informação digital, por isso que nós estudamos
as memórias em eletrônica digital. O flip-flop tipo D, ele é uma memória de 1 bit, tá? Então é a memória mais simples que nós temos, é o flip-flop tipo D. Aliás, quando nós falamos do flip-flop tipo D, nós falamos que ele era o princípio da memória. E agora a gente vai aplicar isso, então, o funcionamento do flip-flop tipo D como uma memória. Só falando um pouquinho sobre o termo bit, né? O termo bit significa binary digit. Então eles pegaram o BI do binary e o T da letra final da palavra digit e estabeleceram um axioma onde você tem uma palavrinha formada por outras duas palavras. Dessa forma, o bit ele é um termo da eletrônica e ele é utilizado muito na informática. Entre aspas, ele foi roubado aí da eletrônica pelo pessoal da informática. Então, toda vez que a gente falar de bit, eu estou falando daquele 0 e daquele 1 que a gente é capaz de armazenar. Tá? Bit não é só relacionado a armazenamento. Nós vimos lá que o 7493 é um contador de 4 bits, porque ele vai de 0, 0, 0, 0 até tudo 1, né? 1, 1, 1, 1. Então, como eu utilizei 4 zeros e 4 uns, então era 4 bits. Então, o bit, ele toda vez que a gente falar de bit, eu estou me referindo a um dígito binário. E falando um pouquinho mais do flip-flop tipo D, só fazendo uma rápida revisão dele. Se você tiver dúvidas no flip-flop tipo D, você volta na nossa aula a respeito do flip-flop tipo D. O flip-flop tipo D ele tem esse símbolo, né? Tem a entrada D, preset clear, clock. E se eu não acionar o preset clear, né? Ou seja, se eu deixo ele em nível lógico 1, né? Sem acionar eles, porque se o preset vai para 0, né? Preset em 0, eu ativo o preset forço 1. Se eu coloco o clear em 0, eu ativo ele e forço a saída para 0. E aí, se eu não ativar nenhum dos dois, colocar o preset e o clear em 1, eu vou trabalhar de acordo com o clock e a entrada D. E aí ele funcionava assim, na borda de subida, né? Na borda de subida eu tinha aqui anterior, ou seja, não acontecia nada. E na borda de descida, né, eu olhava para a entrada D. E se o D fosse 0, a saída seria 0. Se o D fosse 1, a saída seria 1. Então a gente diz o seguinte, que o que você coloca aqui na entrada D, se você coloca 0 aqui, esse 0 ele vai para a saída, desde que você dê o que no clock? Uma borda de descida. Aí se você der uma borda de descida, esse 0 da entrada vai para a saída. Se você colocar 1 aqui na entrada D, ele não vai para a saída, ele só vai se você der uma borda de descida. Aí ele vai ser alocado até a saída. Então a gente fala, né, que essa informação aqui é como se ela estivesse armazenada aqui, né? E quando eu quero armazenar uma informação diferente dessa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente pegar o meu clock e dar uma borda de descida. Então a gente consegue aí usar o flip-flop tipo D como princípio de uma memória, né? Aqui eu peguei a entrada de clock, né? Peguei a entrada de clock, coloquei um resistor de pull-up para deixar ele sempre em nível lógico 1. Então o meu clock vai estar sempre em 1. E quando eu apertar essa chave, né, como é um resistor de 1K, eu vou ter uma resistência zerada aqui em relação ao GND. Então ele vai de 1 para 0. Então quando eu aperto essa chave, o que eu estou fazendo eu estou gerando uma borda de descida no clock. E aí ele vai pegar a informação que está aqui na entrada, por exemplo, e vai colocar aqui na saída. Tá? Então se eu tenho 0 na entrada, a hora que eu der uma borda de descida, essa informação vai para a saída. Sendo assim, se eu mudar a minha entrada de 0 para 1, né, aquele 0 que está armazenado aqui na saída, ele continua, porque ele está armazenado. Eu só vou gravar por cima dele se eu apertar a chave, né, o push button novamente, e der uma outra borda de descida. Mas aí é como se eu estivesse dando um comando de escrita para a minha memória. Aí ele vai pegar e vai dar uma borda de descida e ele vai pegar esse 1 da saída, da entrada e vai mandar para a saída. Então ele vai pegar esse 1 aqui e vai mandar para a saída, ignorando aí e subscrevendo né, o que eu tinha antes, que é o nível lógico 0. Então a gente diz que ele é
princípio de uma memória. Esse mesmo princípio da memória eu expliquei lá na aula de flip-flop tipo D. Então, pessoal, o flip-flop tipo D, né, é o princípio da memória, e a gente vai falar um pouquinho também sobre essa memória. Vamos tentar classificar essas memórias, né? As memórias, a gente vai classificar ela de 3 maneiras diferentes, tá? Nós vamos classificar elas de acordo com o acesso, né, de acordo com a sua volatilidade e de acordo com a troca de dados que elas podem realizar. Então, com relação ao acesso, né, classificando ela com relação ao acesso, nós podemos dizer que essa memória ela vai poder acessar uma determinada localidade de 2 maneiras diferentes. Então, esse acesso seria o quê? O acesso àquilo que está armazenado. Então, eu tenho algo gravado nessa memória, e aí, isso que está gravado na memória, eu posso acessar. E eu vou acessar isso que está gravado de 2 maneiras diferentes, né? Eu posso ter o acesso sequencial, né? O acesso sequencial é quando nós, para chegarmos até uma localidade de armazenamento, eu tenho que passar por todas as localidades intermediárias, ou seja, eu tenho que passar por tudo aquilo que está entre aquilo onde eu quero chegar e da onde eu estou partindo. Então eu tenho que passar por todos os outros endereços de memória até chegar na informação que eu quero. Quer ver um exemplo para isso? São exemplos antigos, as antigas fitas de áudio magnéticas, né? Essas fitas eram fitas que armazenavam informações, ela armazenava música, né? Ela armazenava, e para você ouvir uma determinada música que estava no meio da fita, você tinha que passar por todas as localidades que estavam entre o ponto que você estava e o ponto que você queria. Ou ouvindo as músicas, ou dando um comando para ela ficar correndo, correndo, e para você poder chegar no ponto que você queria. Então era um exemplo das fitas magnéticas aí com relação ao acesso sequencial. Então eu passo por todas as localidades até chegar no ponto que eu quero. Outro exemplo que você já vê aí na tela são os disquetes, né? Os antigos disquetes, interessante, né? Eles armazenavam 1,44 megabytes, né? Um armazenamento assim muito desprezível perto do que nós conseguimos armazenar hoje. Você tem um simples HD com uma capacidade de memória de 1 tera, por exemplo. Então é uma diferença absurda, tá? Mas esse tipo de memória, que eram os disquetes, né, era uma memória magnética também, ele era a base de magnetismo, ele também utilizava aí o acesso sequencial, tanto é que dependendo do arquivo que você acessava, ele demorava mais ou menos para abrir, por exemplo, tá? E um outro exemplo é a fita VHS, né? Que é uma fita que também é o mesmo da fita magnética de áudio, né? Só que acontecia a mesma coisa com o vídeo. Para você ver uma determinada cena, um determinado algo que estava gravado nessa fita, você tinha que ficar correndo, né? Ou assistir ou correr, né? Para que ela chegasse naquele ponto. Então você tem que passar pelas localidades intermediárias. Então lembrando que tudo isso para falar de um exemplo de acesso sequencial. Estamos classificando as memórias e a primeira classificação é quanto o acesso. Então ela pode ser sequencial. Então sequencial, para nós chegarmos até uma localidade de armazenamento, eu tenho que passar por todas as localidades intermediárias. O outro exemplo, e esse era um padrão, né, de funcionamento das memórias antigas. As memórias antigas elas funcionavam dessa forma. Bem, quanto ao acesso, eu também posso classificar a minha memória como acesso aleatório ou randômico. O acesso aleatório, como o próprio nome está falando, eu consigo chegar até a informação diretamente, né? Sem passar pelas localidades intermediárias. Então é o contrário da memória de acesso sequencial. Na de acesso aleatório eu consigo ir direto ao ponto que eu quero utilizar.
Essas memórias, né, por exemplo, o CD, né, em contraponto à fita cassete, né, a fita de áudio mais fita, né, eu consigo ir na música que eu quero. Eu não preciso ouvir ou passar pelas músicas anteriores. Eu consigo ir direto ao ponto que eu quero. E o CD, assim, a gente está utilizando o CD como uma memória porque ele não é eletrônico, né? Mas é uma memória, está armazenando informações. Então, eu estou utilizando aí o CD porque é um modelo aí que muitos conhecem e dá para a gente ter aí fazer a diferença entre a fita e o CD, o que é sequencial e o que é aleatório. A memória RAM, né, do computador, nós vamos falar dela um pouco mais especificamente ainda nessa aula. Ela é um exemplo de memória de acesso aleatório. Aliás, o nome, a própria representação de RAM tem o aleatório nesse nome. E o pendrive, né? O pendrive ele é uma memória, certamente é uma memória, dentro dele existe uma memória, né? Uma memória flash, e essa memória ela é uma memória de acesso randômico, né? Um acesso direto, né? Eu consigo ir diretamente na informação que eu quero, sem precisar passar por localidades intermediárias, né? Então ela é aleatória, também é um acesso aleatório. Então tá aí os 3 exemplos da memória de acesso aleatório, tá? A palavra randômico e aleatório são sinônimos, tá? Então, randômico significa aleatório. Quando você tem lá um equipamento de som e você aperta a tecla random, né? Essa tecla, quer dizer randômico, ela pega aleatoriamente as músicas, por exemplo, para estar executando, tá? Então esse é o acesso aleatório ou randômico. Bom, eu também consigo esse tipo, né? Esse é o padrão das memórias novas, das memórias atuais, e as próximas memórias também com certeza terão esse padrão. É muito melhor a memória randômica, a memória de acesso aleatório, do que a memória sequencial, né? Ela é uma memória mais rápida, porque você não precisa passar por todo o resto para chegar no ponto. Você já vai direto naquele bloco da memória, ou naquele endereço de memória que você quer. Bom, classificamos com relação ao acesso e podemos classificar com relação à volatilidade. E esse termo, né, volatilidade, ele é um termo interessante, porque ele é um termo que é utilizado na química, né, para você classificar, por exemplo, alguns líquidos, né? Por exemplo, o pessoal fala na química que o álcool ele é mais volátil do que a água, né? E o que significa? Por que o álcool é mais volátil que a água e o que isso tem a ver com o nosso exemplo das memórias? O álcool ele é mais volátil do que a água porque se você derramar numa superfície 50 ml de álcool e 50 ml de água numa outra superfície, né, sobre a mesma temperatura, sobre as mesmas condições, o álcool vai evaporar mais rápido. Então, a volatilidade na química, por exemplo, é a capacidade que uma substância tem de evaporar, né? Mas o que isso tem a ver, então, com a memória, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando a respeito da volatilidade? Então, quando eu digo que uma memória ela é volátil, eu digo que quando eu corto a alimentação dela, ela perde as informações que nela estão contidas, tá? Então é uma memória que ela precisa estar alimentada, né? Ela precisa ter lá o seu VCC e o seu GND para que ela mantenha as informações que estão nela. Já uma memória, um exemplo de uma memória volátil é a memória RAM, né? A memória RAM ela trabalha assim. Se você corta a alimentação da memória RAM, ela perde as informações, tá? Aí eu represento ela com um pente aí de memória RAM. E a memória não volátil vai ser a outra classificação que nós podemos ter. E uma memória não volátil, quando eu corto a alimentação dela, ela não perde as informações armazenadas. Quer um exemplo?
O pendrive, se dentro do pendrive tem uma memória, eu já antecipei para vocês que dentro do pendrive nós temos uma memória flash, e essa memória flash ela não é volátil. Por quê? Quando você desconecta o pendrive do seu notebook, por exemplo, quando você clica ali para você ejetar o seu pendrive, ele corta a alimentação. Então, quando ele corta essa alimentação, as informações que estão dentro do pendrive elas continuam ali. Então, ele é uma memória não volátil. Então, você corta a alimentação dele e ele ainda continua mantendo as informações ali armazenadas. Tá? Então, é o exemplo da memória volátil. Então, quanto à volatilidade, nós temos a memória volátil, corta a alimentação e ela evapora, e a memória não volátil, corta a alimentação e os dados ainda permanecem ali presentes. Bom, classificado com relação ao acesso, a volatilidade, nós vamos classificar com relação à troca de dados. Então, com relação à troca de dados, nós podemos dizer que uma memória ela é de somente leitura, né? E o que é a memória de somente leitura? São aquelas que as informações são fixas. Então, ela não permite que você altere as informações que uma vez foram gravadas. Então, ou ela já vem gravada de fábrica, ou ela permite que você grave uma vez, mas, né, depois disso, depois de colocada ali a primeira informação, seja na fábrica ou seja pelo usuário, ela não permite alteração. Não permite nem que ela seja apagada, nem que ela seja alterada. Tá? Você não consegue alterar as informações dela. É o exemplo da memória ROM. Tá? Inclusive, também coloquei como exemplo um outro exemplo, né, que a gente pode citar é o CD. Tá? Então, a memória ROM ela é uma memória que você corta a alimentação dela e ela não vai perder essas informações. Tá? Então tá aí a memória ROM, que é um CI, e aqui o nosso CD, que também é chamado de CD-ROM, né? Porque ele não tem a possibilidade de você trocar a informação que está gravada nele. Esse R aqui é de ROM. Tá? Bom, então a outra forma que nós temos, né, com relação à classificação quanto à troca de dados, ela pode ser de escrita e leitura. E aí ela vai permitir, a memória que nós utilizamos no nosso dia a dia, já a partir de um bom tempo, né, são aquelas que nós podemos, além de ler as informações presentes nela, é possível alterar essas informações, apagar, modificar. Então é possível que a gente faça, tanto escreva nela, quanto faça a leitura dela. Então, o exemplo disso é a memória flash, né, que é o nosso pendrive. Tá? Os cartões SD e tudo mais são memórias que você consegue gravar e trocar as informações que estão nele. Gravar, apagar e tudo mais. Então, está aí classificado quanto à troca de dados. Ela pode ser de escrita e leitura e ela pode ser também de somente leitura. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de memória e vamos fazer aí começar a analisar essas memórias, desde as primeiras memórias que nós tivemos, né, até as memórias de hoje em dia. Nós vamos dar uma olhada aí na evolução das memórias. Então, falando sobre a evolução e os tipos de memória, a primeira memória é justamente essa que nós acabamos de falar dela, que é a memória ROM. Né? E o que significa ROM? ROM é Read Only Memory. E Read Only Memory significa memória de somente leitura. Então é uma memória que ela já vinha gravada de fábrica. Tá? Então você tinha lá um determinado produto e você pegava lá o que você queria que fosse gravado numa determinada memória, mandava para o fabricante da memória ROM na época, e ele fabricava essa memória já com as informações que você queria.
Então, olha só o problema, né? Aliás, alguns problemas nisso. Um, que o conteúdo ele ia ficar gravado permanentemente, você não ia conseguir trocar. Por isso que ela é uma memória de somente leitura. Então, o próprio nome dela fala que é uma memória de somente leitura. O outro problema que nós tínhamos era o alto custo. Por quê? Imagina o tempo de setup, né? Para você fazer, de repente, 50 memórias para um determinado fabricante que ia ter uma determinada informação. Depois mais 50 memórias para outro cliente que ia ter uma outra informação. Então cada memória era diferente da outra por causa do conteúdo que você ia ter nessa memória. Então você fabricava o componente já com as informações que você queria, né, que estivessem ali. Então você passava lá as informações que eram para ser gravadas e o fabricante fabricava daquela forma. Isso encarecia demais e deixava as memórias aí muito caras, visto que a gravação dela já era de fábrica, né? Não permitia com que você gravasse. Teve uma modificação, teve uma melhoria e nós passamos a ter as memórias PROM, né? E é isso mesmo, é PROM, não é a EPROM ainda. A memória PROM, né? Esse P que foi acrescentado ao Read Only Memory quer dizer Programmable Read Only Memory. Isso significa que essa memória ela é uma memória de somente leitura, mais programável. Então isso melhorou muito sobre o aspecto do uso das memórias. Por quê? Porque ela vinha virgem de fábrica. Então a fábrica ela produzia a mesma memória para todos e ela permitia então que você fizesse uma única gravação, né? Então ela permite ao usuário gravar uma única vez. Depois disso, ela não permite a modificação. Então, quem gravava dessa vez, né, passou aí, trocou de mão. Então, ao invés do fabricante da memória fazer a gravação, ela vinha virgem, né? E aí você, como usuário, você como dono do produto, você descarregava o software nessa memória, né? E uma única vez, né? E aí, se você se arrependesse ou se você descarregasse o software errado na memória, aí você precisaria então de jogar ela fora e colocar uma outra, porque aí você perdeu essa memória. Agora isso trouxe, né, a possibilidade de você gravar então essa memória a partir de um gravador, né? Então a gravação dela, você descarregava o software na memória através de um gravador de memória PROM, tá? A vantagem disso é a personalização. Então, isso trouxe uma redução imensa de custo para o processo de fabricação das memórias, porque ao invés de fazer 50 para um, 50 para o outro, 50 para o outro, né, a memória seria a mesma. O que ia mudar é o software e cada um ia descarregar o seu próprio software. Então isso deu uma redução de custo fantástico e a viabilização do uso da memória nos equipamentos de maneira geral. Só que ainda era ruim, porque você conseguia gravar uma única vez. E se você tivesse alguma atualização do software, você perdia a memória. Ela foi substituída pela memória EPROM. E a memória EPROM ela é fácil de ser reconhecida porque necessariamente ela tem esse visor aqui. Bom, quem é a memória EPROM? Memória EPROM, acrescentamos um E, aí a PROM, e esse E é de Erasable. Erasable Programmable Read Only Memory. Então era uma memória de somente leitura, programável, e agora ela passou a ser erasable, ela passou a ser apagável. Então ela permitia que você apagasse essa memória. Agora tem os seus poréns, né? Ela vinha virgem de fábrica, permitia com que o usuário gravasse as informações na memória e era possível apagar a memória, mas somente incidindo luz ultravioleta no visor de quartzo presente na memória. Então você apagava ela mandando uma incidência de luz, né, de luz ultravioleta aqui nesse visorzinho que é um visor de quartzo, tá? E aí você deixava ali 5 minutinhos incidindo luz ultravioleta nele,
que ele acabava apagando essa memória. Então você conseguia apagar, mas era fisicamente, né, através de luz, né? Tanto é que essas memórias, depois de gravadas, você precisava colocar uma etiqueta aqui tampando esse visor, porque senão ele poderia, com o tempo, né, se isso ficasse no sol, em lugar que tivesse raios ultravioletas, poderia apagar com o tempo. Tá? E aí surgiram, né, justamente os apagadores de EPROM. Né? Então você utilizaria para gravar o mesmo gravador da memória PROM, e aí você precisaria utilizar um apagador de memória EPROM. Né? Uma caixinha com uma luz ultravioleta ali, você fechava essa caixinha e durante 5 minutos você apagava ela. Isso tinha que estar dentro de uma caixinha, porque a luz ultravioleta ela faz mal para os olhos, né? Tanto é esse é o motivo de se utilizar óculos de sol para bloquear os raios ultravioleta, né? Então isso tinha que estar fechado para incidir somente na memória e não vazasse essa luz para quem fosse apagar a memória. Então essa memória EPROM ela era gravada, então, como eu falei, a partir de um gravador, tá? O mesmo gravador da PROM, ele grava EPROM e grava outros tipos de memória. E também grava essa memória que substituiu ela, que é a memória EEPROM, né? E por ter dois E's, né, o pessoal chamou de E2PROM, porque nós temos dois E's aqui. A memória EEPROM, né, esse E que foi acrescentado, né, ele era de electrically. E electrically significa eletricamente. Então ela é uma memória de somente leitura, programável e apagável eletricamente. Aí permitia que o usuário gravasse as informações na memória e é possível apagar a memória eletricamente em um pino de clear. Né? Eletricamente você tinha lá um pino de clear, né? E através de um gravador você mandava lá um pulso ou um 0 ou 1 ali e você apagava a memória inteira. Então você conseguia fazer isso dessa vez eletricamente. Então aí você não precisava mais do ultravioleta, você não precisava mais de um recurso físico, né, para apagar informações elétricas. Tá? Então tá aí a memória EEPROM, lembrando, né, que todas essas memórias que eu falei até então elas são memórias não voláteis. Né? Então você corta a alimentação dela, ela não perde a informação. E depois ela foi substituída pela memória flash. Tá? A memória flash ela é muito semelhante às EPROMs, porém ela é muito mais rápida, e ela permite com que você apague partes da memória ao invés da memória toda. Então a memória flash aí é a grande evolução em termos de memória, é o que a gente utiliza hoje em dia. Né? Ela permite você gravar e apagar em blocos. Né? O fato de você poder apagar uma parte apenas e não ela inteira é muito vantajoso, e aí isso deu a origem ao que nós chamamos hoje de pendrive, né? Ou que é nosso flashcard, né? Que é nosso, em virtude aí da memória flash. Então a memória flash, né? Um exemplo dela é a memória a memória que está presente no pendrive, né? Se você olhar dentro do pendrive, esse aqui é um pendrive aberto, né? E aí, se você olhar, ele é bem simples, ele tem basicamente o quê? Um CI. E esse CI, ele é uma memória flash. Tá? Então, basicamente, um pendrive ele é um encapsulamento aí de uma memória flash que permite, então, por isso que você consegue gravar um arquivo, né? Você consegue voltar, por isso que você consegue apagar ele, modificar, e ele é rápido, né? Muito rápido. Então esse é o exemplo que nós temos aí de memória flash. Um outro exemplo, né? Aliás, um outro tipo de memória é a memória RAM. Né? E memória RAM significa Random Access Memory. E nós já vimos hoje esse random, que é o randômico. Então ela é uma memória de acesso randômico. Como nós vimos, né? Randômico é a mesma coisa que aleatório. Então, ela vai permitir a leitura e escrita, ela é uma memória rápida também, né? Ela permite um acesso de maneira aleatória, né?
ela é uma memória volátil, né? Se você corta a alimentação dela, ela perde as informações, e essa é uma desvantagem da memória RAM, né? E ela é usada no computador para armazenar temporariamente o que você está utilizando. Então é até interessante, né? A memória RAM, quando você utiliza a memória RAM do computador, então você tem lá o HD e você tem a memória RAM. Quando você abre um determinado aplicativo, abre alguma coisa, o próprio sistema operacional ele se carrega e fica armazenado na memória RAM. Todos os softwares, todos os programas estão lá no HD, mas aquilo que você está usando, ele faz uma cópia na memória RAM. Uma prova de que ela é uma memória volátil, quando você corta a informação dela, ele perde as informações, é se você pegar um computador, né, e cortar a alimentação dele, ou um celular e tirar a bateria, ele zera, né, ele desliga, né, e ele volta do começo. Né? Por quê? Porque as informações que estavam ali, que você estava utilizando, estavam na RAM, ele acabou perdendo porque ele é uma memória volátil. Então a memória RAM é uma memória de acesso aleatório e também é uma memória volátil. Dessas memórias que nós falamos, a única memória volátil é a memória RAM. Legal? Eu queria agora te convidar para fazer os exercícios para validação da sua presença nessa nossa primeira aula sobre memórias, né? E aí tem algumas questões para você responder, né, a respeito dessa aula. Tá? Se tiver alguma dúvida, volta o vídeo, ou também estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!